Hey guys, aqui é o Nathan do Clube de Inglês e eu quero gravar esse vídeo rapidinho só pra falar sobre algumas coisas que eu tava pensando hoje de manhã. Eu saí pra jogar tênis, eu gosto bastante de jogar tênis, e eu fui jogar com o meu pai hoje. E o nossa partida de tênis geralmente fica um jogo bem parelho, assim, ele não tá tão velho assim que eu consigo ganhar tão facilmente, eu não sou muito bom assim no tênis também, então geralmente, né, ele joga na experiência, eu uso a minha juventude um pouco e fica um jogo bem parelho. Só que hoje, excepcionalmente, o jogo tava bem complicado pra mim, então eu tava tomando uma lavada, assim, e eu comecei a pensar em algumas coisas sobre a partida de tênis e comecei a pensar em algumas coisas que a gente consegue relacionar com o aprendizado de inglês. Então, como eu falei, eu tava perdendo de lavada, assim. O tênis a gente divide ele em sets, né? Então o primeiro set ficou 6-2 pro meu pai. Ele ganhou de 6-2 de mim, então foi uma lavada. E no segundo set tava 2-0 já pra ele. Então eu tinha perdido o que eu saquei, perdido o que ele sacou e eu tava sacando de novo. Cada game, né, um saca. Eu ia sacar de novo e tava perdendo de 2-0. Então eu tava bem decepcionado com a minha atuação no dia, né? E eu sabia, que eu já ouvi muito falar e eu já experimentei isso também, que tênis é um jogo de cabeça. Tu tem que estar prestando atenção naquilo. Se tu não tiver totalmente focado naquele jogo, é quase com certeza que tu vai mal e tu vai perder. Então eu já tinha ouvido falar isso bastante. E eu tentei colocar em prática uma coisa que eu tinha ouvido ontem, se eu não me engano, sobre a mentalidade, sobre o poder da nossa mente. Então eu tava perdendo de 2-0 esse set e o outro eu já tinha perdido de 6-2. Só que eu tentei colocar isso em prática e o que eu queria colocar em prática é isso do pensamento positivo. Da gente pensar positivo e de uma coisa que os americanos, ou não sei quem que inventou isso, mas em inglês a gente chama isso de fake it until you make it. Fake it until you can make it, ou fake it until you make it. Quer dizer, de tu fingir alguma coisa até aquilo ser verdade, até aquilo se tornar verdade. Então, o que eu comecei a fazer era isso. Era minha vez de começar sacando e eu comecei a pensar, nossa, hoje eu tô jogando muito bem. Não, hoje eu tô jogando bem. Todos os saques que eu dou, ele entra certinho e ele entra com um poder que fica difícil pro adversário, né, pro meu pai conseguir pegar. Comecei a pensar assim, como se eu estivesse jogando muito bem mesmo no dia. Nossa, eu tô jogando muito bem, parece que tem um imã do outro lado que tá puxando as bolinhas pra lá, todas elas passam ali rente à rede. Então eu comecei a pensar umas coisas que não estavam acontecendo no momento, só que eu comecei a pensar como se aquilo fosse verdade. E foi muito legal o que aconteceu, assim. Eu não tinha noção se aquilo ia dar certo ou não, mas eu queria experimentar. E eu comecei sacando, então eu ganhei aquele set, ficou 2-1, aquele game, desculpa, ficou 2-1, e eu ganhei o próximo também, e acabou ficando 2-2. E foi uma coisa, assim, muito fora desse mundo, assim, pra mim, porque eu acredito que foi por causa do pensamento positivo que eu tava colocando naquilo. Eu tava realmente acreditando que eu conseguia, acreditando que eu tava jogando bem, e na prática o que aconteceu foi isso, que realmente eu acabei jogando bem. E uma cena bem interessante foi que 3 vezes no jogo já tinha acontecido do meu pai ele bater na bolinha e a bolinha ela bater na rede e passar pro meu lado. E quando isso acontece é quase impossível do outro jogador conseguir pegar, porque ela cai com pouquíssima velocidade, então não dá tempo de tu chegar. Então ele bate, a bola bate na faixa da rede, né, em cima assim, e ainda passa pro outro lado. E isso é ponto, vale, né? Só que é muito difícil pro adversário. E meu pai tinha conseguido fazer isso 3 vezes já. Geralmente, né, é na sorte isso, mas todas as vezes que ele bateu na faixa, ela passou pro meu lado. E aí eu tava, tu tá com muita sorte hoje, né? E eu com um baita azar, assim. E aí, ele fez essa pela 3ª vez nesse segundo game. Daí eu comecei a pensar, nossa, eu tô com muita sorte também, né? Toda vez que eu bato a bolinha na faixa, ela cai pro outro lado e é ponto meu, né? E por coincidência ou não, isso aconteceu 2 vezes no mesmo game. Então na mesma partida ali, ele sacou a bola, eu bati, ela bateu na faixa e caiu, aí ele conseguiu recuperar, jogou pro meu lado de novo, a gente bateu a bola mais algumas vezes, e aí de novo eu bati, ela bateu na faixa e caiu, e aí ele não conseguiu pegar. Então 2 vezes isso aconteceu. No jogo todo não tinha acontecido nenhuma vez, e aí quando eu comecei a pensar nisso, não, comigo tá acontecendo, a bola bate na faixa, passa a rede e cai logo do outro lado. Parece que tem um imã, né? Eu comecei a pensar isso assim e realmente tá imaginando isso na cabeça. E aconteceu. Coincidência ou não, eu não sei, mas eu sei que eu joguei muito melhor depois que eu comecei a pensar nisso, pensar que eu estava jogando muito bem, quando na verdade eu não estava, quando na verdade eu estava jogando bem mal. Mas eu comecei a pensar aquilo e esse ditado em inglês nunca fez tanto sentido pra mim, do fake it until you can make it.
Quer dizer, finja até você conseguir fazer de verdade aquela coisa, né? E isso eu fiquei pensando que é uma coisa que a gente pode aplicar muito no nosso inglês. Eu vejo muitas pessoas me mandando lá pelo WhatsApp ou pelo Facebook, ou meus próprios alunos nas aulas, dizendo que eu não consigo fazer isso, eu não consigo falar, eu não consigo entender quando as pessoas falam, isso é muito difícil pra mim. E realmente, eu entendo, porque é muito difícil tu aprender uma língua do nada, assim, parece um monte de palavras, assim, que não faz o menor sentido, e é difícil mesmo, e a gente, no começo, passa muito trabalho. Só que isso que eu pude experimentar hoje, eu quero compartilhar com vocês para vocês tentarem colocar em prática no aprendizado do inglês também. Tenta acreditar que tu entende aquela língua. Quando tu pegar aquele texto ou o desafio, que se tu está participando lá pelo WhatsApp, quando for receber o desafio no próximo dia, tenta começar com essa mentalidade assim, nossa, eu entendo muito inglês. Eu vou pegar aquele texto e vou entender tudo porque eu falo inglês fluente quase, assim. Eu sou um aluno avançado de inglês e eu leio com facilidade. Tenta ficar com esse mindset. Em inglês a gente chama de mindset, que é tipo essa configuração mental, assim, sabe? Com essa mentalidade. Então, essa é a dica que eu tenho para dar a vocês, o poder da mente, né? Eu quis compartilhar isso que aconteceu comigo hoje, então é um vídeo rápido só para compartilhar isso e incentivar vocês. O poder da mente é algo muito grande, então a gente não faz ideia e isso é uma coisa que é muito difícil de estudar e de documentar de uma maneira eficiente, né? Então é uma coisa que não tem muitos estudos, mas eu realmente acredito que a nossa mente tem um poder magnífico que a gente não faz uso de nem metade, muito menos da metade do que a gente poderia de fato estar usando a nossa mente. Então tenta ficar com essa mentalidade diferente, muda essa mentalidade quando tu for aprender inglês, que tu vai ver que tu vai ter mais vontade de aprender e tu vai realmente conseguir entender e conseguir aprender de uma maneira mais eficaz, ok? Então coloca isso em prática e depois se tiver algum resultado compartilha aí comigo que eu tô bem ansioso para saber, ok? That's it for today and I will see you next time.